Olá, é muito bom receber você para mais um encontro da disciplina de empreendedorismo. A cada encontro, uma nova possibilidade de trocarmos ideias, de trocarmos experiência, de falarmos sobre esse importante conteúdo que é o empreendedorismo, de respondermos a sua dúvida. Por isso que eu destaco sempre a importância da sua participação conosco, de podermos juntos construir esse conteúdo da disciplina de empreendedorismo que é cuidadosamente pensado e preparado para o seu desenvolvimento. Tudo que envolve essa disciplina, o livro da disciplina, as atividades online, a atividade que complementa a aula, que a gente chama de aula-atividade, tudo isso é pensada para o seu desenvolvimento, para a complementação, para a completude do seu entendimento desse conteúdo. Então, quanto mais atividades da aula você fizer, mais a leitura do livro estiver atualizada, as atividades, né, as webs, quanto mais você completar as suas atividades, quanto mais você vivenciar essas diferentes experiências, melhores serão as possibilidades de que esse conteúdo contribua com o seu desenvolvimento, aumenta a sua capacidade, o seu conhecimento. Lá no momento da avaliação, o seu desempenho vai ser melhor. Então, vamos investir nesses momentos de fazer as diferentes atividades. E o que a gente vai fazer? Hoje vamos estudar sobre oportunidades empreendedoras. Nós vamos falar sobre como ter ideias. Depois que você já conheceu o seu perfil empreendedor, já fez a atividade de perfil empreendedor, a autoavaliação, que a gente já estudou o panorama do empreendedorismo, agora a gente pode ampliar essa questão vendo como ter ideias. Entendendo o que é ter uma ideia, como validar uma ideia, como propor, né? Já tem as primeiras dicas de como propor essas ideias. Então, eu, professora Indiara, juntamente com você, vamos construir esse caminhado, vamos construir esses exemplos importantes. Então, vamos às nossas primeiras reflexões, aquelas reflexões importantes que nos ajudam a entender esse conteúdo de uma maneira mais ampliada. Então, como surgem as ideias? Sempre que eu vejo uma boa ideia, um empreendimento de sucesso, eu fico me questionando, nossa, por que não fui eu que tive essa ideia? Por que não fui eu que visualizei essa oportunidade? Por que não fui eu que fiquei rica com essa ideia? Você já pensou isso? Tenho certeza que você já pensou isso em algum momento. De por que não foi você que teve essa boa ideia? E por que não foi você que transformou essa ideia numa oportunidade de negócios, no empreendimento de sucesso? Então é isso que eu quero provocar você a pensar hoje, a respeito de como ter uma boa ideia, como analisar o seu cenário que você está, visualizar oportunidades que de repente estão muito próximas de você e você ainda não conseguiu ver. Então eu vou convidar você em vários momentos a sair do lugar comum, a sair do tradicional e a trabalhar, a chacoalhar as suas ideias. Hoje a ideia da aula é nós chacoalharmos a sua ideia, chacoalharmos literalmente seus pensamentos para que daí surjam novas ideias. Dentro desse contexto, dessa reflexão que eu trouxe para você agora. Que você gostou tanto do empreendedorismo, você se apaixonou tanto pelo tema empreendedorismo, que você quer ter o seu próprio empreendimento, você quer propor a ideia lá dentro da sua empresa, porque você gostou da ideia do intraempreendedorismo, você quer evoluir, tendo uma boa ideia, melhorar a sua posição no trabalho, porque você já percebeu o quanto o empreendedorismo ele pode acrescentar para a sua carreira. Então nós vamos trabalhar dentro das ideias, pensando, ampliando, provocando você a pensar sobre as ideias, a pensar diferente, a pensar de uma maneira diferente, a ver várias receitas velhas de maneira diferente. Tem um programa de culinária, eu não vou lembrar o nome, se eu lembrar eu comento com você, mas tem um chefe de cozinha que reinventa velhas receitas de forma diferente.
ele usa diferentes recursos, ele recria receitas com outros, trocando alguns ingredientes. E para a gente ter ideias, a gente precisa aprender a olhar para as coisas de diferentes formas. Exercitar o que a gente chama de pensamento lateral, que é um pensamento diferenciado, um pensamento ampliado. Então, vem comigo para o mundo das ideias. Como validar a ideia? Como identificar se as boas ideias podem ser transformadas em oportunidades de negócio? Como ligar a luz das ideias? E o primeiro ponto importante para a gente ligar a luz das ideias é a questão da zona de conforto. Você já ouviu falar em zona de conforto? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder ali mentalmente. Vai respondendo as perguntas que a professora vai fazendo. Pergunta número 1. Para você ir da sua casa para a universidade, você pega sempre o mesmo percurso? Sim ou não? Opção de almoço. Você escolhe sempre o mesmo restaurante? Sim ou não? Opção de cardápio. Você costuma pedir os mesmos pratos sempre? Sim ou não? Se as suas respostas foram, na grande maioria, sim, para todas as perguntas que eu acabei de fazer, eu tenho uma notícia para você. Você está na zona de conforto. Que trata-se daquela situação em que uma pessoa fica satisfeita com a realidade que ela está e ela se acomoda. Mas a zona de conforto é um veneno para a criatividade. Os especialistas da área de segurança são unânimes em dizer que se a gente pega o mesmo percurso sempre, por exemplo, para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, o nosso cérebro se acostuma, fica condicionado e a possibilidade de nós sofrermos um acidente cresce significativamente, porque a gente para de prestar atenção. E quando a gente para de prestar atenção, aumenta a possibilidade de acontecer alguma coisa. Por isso que o lugar onde mais acontecem acidentes e graves são em casa, porque a gente está tão acostumado com aquele ambiente que a gente acaba se descuidando. Então, pegar o mesmo percurso sempre, além de ser uma coisa muito acomodada e sem graça, porque você sempre vê a mesma paisagem, eu acho super sem graça ver a mesma paisagem, a mesma paisagem, a mesma paisagem, é também perigoso. Então, ficar na zona de conforto é muito perigoso para a criatividade. Então, vamos sair da zona de conforto. E aí, eu quero convidar você a comigo te desafiar. Estou te desafiando agora. Mande para mim aqui 3 utilidades para o guarda-chuva. Que não seja proteger do sol ou da chuva. Para isso, a gente já sabe que o guarda-chuva serve. Eu quero outras utilidades para o guarda-chuva. Guarda-chuva, como dar outras utilidades para o guarda-chuva? Estou esperando, ó. Pelo menos 3. Uma é bom, 2, uma é pouco, 2 é bom, 3 é perfeito, tá? Então vamos instigar a nossa criatividade. Vamos ver o que é criatividade? Então a criatividade é considerada a capacidade de criar ou inventar situações ou novos objetos com alguma utilidade. Então é a nossa capacidade de ver as coisas por outro ângulo, de dar soluções diferentes. E a criatividade está diretamente relacionada à inovação, que é o processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras. Por meio de novos produtos, de novos serviços. Então, a criatividade, que é a nossa capacidade de criar algo diferente, é materializada por meio da inovação. Ou seja, a inovação é você colocar em prática aquela ideia que você teve. Tirar ela do campo das ideias e trazer ela para o campo da realidade. Então, para que a gente seja criativo, a gente tem que abandonar a zona de conforto, sair correndo da zona de conforto e aprender a educar o nosso olhar para ver objetos que de repente sempre tiveram uma utilidade e dar outras utilidades para esse objeto, que é o desafio que eu estou aqui esperando alguém me mandar, que é diferentes utilidades para um guarda-chuva, que não seja proteger do sol, nem proteger da chuva. Então, eu quero outras possibilidades, de utilização. Vamos pensar no guarda-chuva como um todo, no guarda-chuva em partes, porque pensar diferente
sobre uma determinada situação, é sim uma oportunidade de visualizar uma oportunidade de negócio. Vamos ver as fontes de diferentes oportunidades de negócio? Para você que está me mandando, manda a identificação de quem mandou e o que mandou, tá? Eu quero saber o polo e o nome da pessoa, por gentileza. Então, procurar novas aplicações para produtos e serviços. De repente, dessa sugestão com relação ao guarda-chuva, olha que a gente pode criar um empreendimento novo. Já pensou? Um empreendimento novo falando sobre guarda-chuvas? Deficiências de produtos e serviços também são fonte de novas ideias. Derivação da ocupação que você tem agora. Eu vou trazer um exemplo aqui de oportunidade de negócios que nasceu de uma vivência da pessoa na empresa onde ela trabalhava. Tendências de mercado. Por exemplo, a economia compartilhada é uma tendência de mercado que tem sido utilizada, bastante empregada com novas ideias. Explorar hobby e imitar empreendedores de sucesso. São várias possibilidades. Então eu tenho aqui de Minas Gerais, o guarda-chuva serve como apoio, bengala. Utiliza a haste principal e daqueles guarda-chuvas grandes, né? Que tem aquela parte que parece um gancho, para se apoiar. Polo de Barbacena, guarda-chuva serve como apoio. A aluna Giovana e a aluna Hélia, é isso? Vocês que mandaram pra gente? Muito obrigada pela sugestão, muito pertinente. Mas existem outras partes no guarda-chuva. O que a gente vai fazer com aquelas hastes estruturais? E o que a gente pode fazer com aquele pano? Já parou para pensar que a gente pode desmembrar e utilizar cada uma das partes para outras atividades? A professora vai dar algumas dicas na sequência. Pode continuar mandando que eu vou continuar comentando aqui. Teve outra ideia? Pediu ajuda para os universitários? Pode mandar. Mande aqui que eu vou comentar aqui no ar. Polo de Barbacena, muito obrigado. Um grande beijo para vocês. Estamos aqui conectados. Continuem participando conosco. E quando a gente tem uma boa ideia, que a gente sabe que ela é uma ideia legal, a gente pode usar toda uma técnica para convencer as pessoas de que a nossa ideia é boa. E inspirado nisso, eu vou ensinar uma técnica de convencimento, de convencer as pessoas sobre alguma coisa, que é uma técnica que os vendedores usam e que a gente vai usar bastante aqui na disciplina de empreendedorismo. Olha isso que eu trouxe para você. Para sair da zona de conforto, depois que a gente já percebeu que ter boas ideias é o caminho, a gente vai incentivar a criatividade, vamos aprender a apresentar uma ideia por meio do que a gente chama de pitch de negócios. A ideia do pitch nasceu de uma conversa de elevador. Eu sugiro para você que a gente tenha que vocês procurem lá naquele site onde a gente tem vários vídeos, é Pitch Elevator, é da Endeavor. O empreendedor entra no elevador e ele tem 40 segundos para vender a ideia dele para um investidor. Por exemplo, lá do Polo de Londrina, que querem reutilizar o tecido do guarda-chuva para fazer bolsas. Como é que você vai convencer o seu investidor de que isso é uma boa ideia? Então, assistam esses vídeos sobre pitch de negócios. Um outro exemplo de pitch de negócios, antes que você fale aqui, é o Shark Tank. Já assistiu aquele Shark Tank, nadando com tubarões? É pitch de negócios. É você apresentar uma ideia de maneira clara, de maneira objetiva e convencer alguém de que a ideia é boa. Então, o pitch nasceu de uma conversa de elevador. Então, imagina que você encontrou o seu chefe no elevador e você tem 40 segundos para dar para ele a ideia que você teve, para convencer ele que você é o melhor, desculpa, para dirigir aquele projeto, que você é a melhor alternativa que ele tem para aquela vaga. Então, o pitch é uma estratégia, um tipo de apresentação de ideias de impacto e eficiência. Então, por isso que eu trouxe para você. Vamos ver mais alguns pontos sobre o pitch de negócios, que é muito útil para os empreendedores. É uma ferramenta usada para vender o projeto, ou numa empresa ou para uma empresa. Então, você está indo oferecer para o investidor, você está trazendo uma nova ideia, você utilizar essa ferramenta, essa técnica de convencimento, de apresentação de ideias, é muito útil.
Serve até para convencer o namorado e a namorada, para ir no evento que você quer, para convencer a mãe. Então, pitch é uma técnica de convencimento. Então, o tempo de apresentação é curto, é 2 ou 3 minutos. Às vezes é 40 segundos para apresentar o pitch de negócios. Ele deve trazer informações capazes de chamar atenção. E ele também pode ser apresentado só verbalmente ou em slides, ou ludicamente, como lá no Shark Tank, eles trazem fantasia, dançam, tudo para chamar a atenção do investidor. A ideia do pitch de negócios é apresentar uma boa ideia de uma maneira bem objetiva. Nesse Pitch Elevator que eu assisti, eu sugiro que você assista para complementar o entendimento do pitch de negócios. Ela convence o investidor em 40 segundos a investir no aplicativo dela. Ela desenvolve um aplicativo para ajudar mulheres na segurança das mulheres. A gente sabe que o estupro é algo que infelizmente acontece e ela criou um aplicativo para ajudar mulheres a se ajudar, que mostra a localização, que avisa a polícia. Então, assim, é um aplicativo para a segurança de mulheres. Então, ela consegue convencer. São 3 competidores que estão nesse Pitch Elevator e ela consegue convencer o investidor a investir no negócio dela. Então, o pitch é uma estratégia bem interessante para você convencer as pessoas, mas tem toda uma técnica e uma sequência. Olha esses passos que eu trouxe para você, que são os passos do nosso pitch. Eles têm vários aspectozinhos na sequência. Vamos analisar cada um deles? Então, nós temos aqui, tem que falar qual é a oportunidade, por exemplo, nesse aplicativo de segurança feminina, ou de aplicativo de Uber feminino. Qual que é a oportunidade? Transporte de mulheres por mulheres e para mulheres. Que mercado que vai atuar? Só atender mulheres. A solução é porque as mulheres se sentem inseguras e preferem andar com motoristas femininas. O seu diferencial é um atendimento personalizado feminino e eu estou buscando atender esse nicho de mercado, trazer como proposta de valor, segurança para as mulheres, uma credibilidade, conforto, porque eu uso transporte de economia compartilhada, né, algumas vezes, e eu me sinto mais confortável quando é uma motorista mulher. Não tenho nada contra motorista homem, mas às vezes as mulheres sabem, como homens gostam de andar com homens, não tem nada de errado nisso. Eu tenho mais um, Palmas no Tocantins, um grande beijo pro Tocantins, né, estado maravilhoso. Usar como artigo decorativo, um lustre, exatamente. Aluno Vinícius, muito obrigado. Excelente ideia para a gente utilizar as hastes, né? A gente pode utilizar a haste principal, utilizar o pano, utilizar as hastes auxiliares. Essa é a ideia. Estão quase me convencendo aqui a investir num novo empreendimento com guarda-chuva. A professora gosta de exemplos com guarda-chuva, né? A gente falou da máquina que aluga guarda-chuva, agora a gente está reciclando o guarda-chuva. Essa é a ideia, procurar novas ideias, novas oportunidades. Depois que eu tive uma ideia, eu aqui quero investir em artesanato, quero fazer reciclagem de guarda-chuva. O que eu preciso fazer para ter certeza que essa ideia é viável ou, de repente, identificar que ela não é viável? Para isso, a gente precisa desenvolver um modelo de negócio, que é isso que a gente vai falar agora. Existe uma sequência que a gente precisa atender que traz segurança para o empreendedor. Então, você gostou das ideias que a gente trabalhou até aqui? A nossa aula atividade hoje, né, a nossa atividade complementar ao nosso encontro, ela convida você a pensar em uma nova oportunidade de negócios e fazer a proposta desse modelo de negócios para essa nova ideia. Então, eu espero que você esteja gostando dessas ideias que a gente está tendo e que você exercite os seus comportamentos empreendedores na prática e passando por todas as fases, que começam pela concepção da ideia. Depois da concepção da ideia, nós temos que planejar essa ideia e aí a gente vai para o cenário de implantação dessas ideias. Então, muitas ideias boas acabam não se mostrando viáveis quando a gente testa essa ideia no modelo de negócios.
Por quê? Porque não tem recurso tecnológico, porque não tem recurso financeiro, porque não tem estrutura de recursos humanos. Então, desenvolver um modelo de negócios é uma maneira de verificar se essa ideia ela é viável ou não. Vamos ver o que é modelo de negócios? O modelo de negócios é uma ferramenta, é um documento, aliás. É um documento que no qual o empreendedor inicia o desenvolvimento do seu empreendimento, de modo a tornar a sua ideia tangível e passível de avaliação. Auxilia o empreendedor a estruturar e unificar os diversos elementos necessários à elaboração detalhada de um plano de negócios e sua respectiva implantação. Então, na sequência, nós temos o quê? Nós temos uma ideia. Depois da ideia, a gente vai para o nosso modelo de negócios. Depois do modelo de negócios, a gente vai para o que a gente chama de plano de negócios. E por último, a gente vai para a implantação ou abertura do empreendimento. Implantação, se for uma ideia dentro de uma empresa, e abertura do empreendimento, se for um empreendimento novo. Professor, eu tenho que seguir essa sequência? É seguro seguir essa sequência, porque se você pular da ideia para o plano, você pode perder muito tempo e a ideia não ser viável. Então, você tem que ir por partes. É que nem aqueles jogos de computador, você precisa ir passando de fase. Se você tentar queimar as fases, a possibilidade é que você saia ali um pouquinho chamuscado. Então não é prudente. A ideia é você construir passo a passo. Porque o plano de negócios ele é bem mais ampliado. Ele tem mais páginas do que o modelo de negócios, ele implica em mais tempo de maturação, ele implica em mais recurso de tempo para desenvolver. E o modelo de negócios ele é mais curto, ele é mais objetivo, ele é mais fácil de ser visualizado do ponto de vista da sua simplicidade. Eu coloquei o plano de negócios e o modelo de negócios lado a lado para você visualizar isso. Vamos ver? Então, modelo de negócio e plano de negócios. O modelo é pré-requisito, porque se o modelo der ok, você faz o plano. Se o modelo se mostrar inviável, você não precisa perder tempo fazendo o plano. Você volta lá para o campo das ideias e você começa novamente. Então, o modelo de negócios levanta questões, ajuda a identificar a proposta de valor desse empreendimento. E quando eu falo proposta de valor, eu não estou falando em valor financeiro, tá? Eu estou falando em atributo. O que esse empreendimento vai trazer para o seu cliente? E o plano de negócios, ele é uma ferramenta mais detalhada, ele está mais numa fase adiantada de consolidação. Então, é prudente, pertinente eu ir fazendo por partes, seguindo o roteiro. É sempre importante destacar que o empreendedorismo é uma ferramenta e seguir esses passos pode parecer, às vezes, mais demorado. Eu já tive vários casos que o empreendedor chegou, então, professora, eu abri meu empreendimento, cadê o plano de negócios, o modelo de negócio? Não fiz. Eu tinha uma boa ideia, com vontade de fazer e eu já fui fazer. E aí ele vem desesperado, agora eu não estou entendendo o que está dando errado. Daí você faz aquela cara de emoji, sabe? Aquela cara de emoji do WhatsApp, assim. Tipo, o que tá dando errado? Faltou modelo de negócio, faltou plano de negócio, faltou planejamento. Quando a gente não planeja, dá errado. Como diria lá o velho Chacrinha, que não se comunica, se trumbica. Quem não planeja, se trumbica também. Então tem que planejar, tem que investir o tempo no planejamento. E para fazer esse modelo de negócio, tem ferramenta? Tem um software? Tem. Mas eu gosto dessa ferramenta, e antes que você me pergunte, sim, tem outras, mas a ferramenta que eu vou sugerir para você, ela é lúdica, objetiva, ela é fácil, ela foi desenvolvida por uma tese de doutorado de uma pessoa que queria ver o empreendimento na totalidade numa folha só. E ele sugeriu uma ferramenta bem fácil de ser utilizada e que é bem pertinente para os empreendedores usarem. Então, eu sugiro que você utilize essa ferramenta que eu vou te mostrar agora, que é a ferramenta Canvas.
A ferramenta Canvas, ou modelagem Canvas, ela permite a visualização e a descrição do empreendimento, ou seja, ela nos permite ver esse empreendimento na sua totalidade, assim como as partes que constituem, de modo que uma ideia sobre o empreendimento ela seja compreendida por quem examina exatamente como o empreendedor pensou essa ideia. Então, quando você olha para o Canvas pronto, você consegue ver o que o empreendedor pensou. E eu gosto do Canvas também porque ele parece uma brincadeira. Brincadeira manual, assim. Eu sugiro sempre que compre uma cartolina e aí compra post-its, sabe post-its? Aqueles bloquinhos que você tem cola, que você gruda com recadinho. Compra post-its coloridos de 4 cores diferentes e compra a cartolina e a gente vai montar desse jeito que eu vou mostrar para você agora. Essa é a estrutura do Canvas. Eu estou organizando aqui, na verdade ele está organizado didaticamente em 4 blocos. O bloco do como, o bloco do que, do para quem e o quanto. Antes que você me diga, professora, eu contei, não são 4 blocos. Tem mais bloquinhos aqui, eu contei, são 9 blocos. Não. São 4 blocos relacionados às perguntas. Então, a gente usa cores para responder cada um dos blocos e suas respectivas perguntas. Então, começando aqui sobre a proposta de valor, que é o quê? O que é uma proposta de valor? É o que você vai oferecer de diferente para o seu cliente. Muita gente confunde proposta de valor com o preço do produto. Não é o preço de produto. Com o investimento para abrir empresa. Não é investimento para abrir empresa. Proposta de valor está relacionado aos atributos que a sua empresa vai ter. Vamos a um exemplo. Academia de ginástica. Qual que é a proposta de valor da academia de ginástica? Exercício, que você vai lá, o atributo é exercício, é aula e você vai ficar lá todo suado, mas aí vai emagrecer. Não. A proposta de valor da academia é qualidade de vida. Vaidade, sim, estética, qualidade de vida, autoestima, bem-estar, saúde. Não é valor financeiro, é atributo. Cosmética, a área de cosmética e de beleza, qual que é a proposta de valor? Vender creme? Não, é beleza, é cuidado, é saúde. Então a proposta de valor não é o produto, nem o serviço, mas algo a mais. Tem uma especialista que diz que, tem uma frase que eu acho bem interessante, que ela diz assim, a proposta de valor está relacionada à dor que você vai tirar do seu cliente. A dor da falta do sapato, a dor da falta da roupa, a dor da falta da saúde, da falta da alimentação, da nutrição. Então, essa é a ideia da proposta de valor. Vamos voltar aqui para o Canvas mais uma vez, que eu vou ampliar, mas tem mais coisas para a gente falar. O como, porque quais são as atividades, o que você vai vender, por exemplo, na academia, os exercícios físicos, os parceiros, quem que é o cliente, frequentadores de academia, o quanto está relacionado aos custos, aí sim é questão de dinheiro. Quanto que você precisa ter para abrir o empreendimento e qual é o valor de receita que você tem que ter para manter esse negócio funcionando. Então, o quanto é onde eu entro na parte de dinheiro efetivamente, de investimento e de receita. A proposta de valor não é dinheiro. Eu espero que isso fique bem claro para você, tá? A proposta de valor é atributo, é algo a mais. Por isso que eu volto a destacar a importância de fazer a nossa atividade complementar a aula atividade. Porque lá você vai ser convidado a ter uma ideia, mostrar a proposta de valor dessa ideia, você vai colocar tudo na prática, esses conceitos que a gente está discutindo aqui. E aí lá na hora da avaliação, você já vai estar craque, diferenciando o que é estrutura de custo e receita do que é proposta de valor. Além disso, vamos montar um Canvas junto. A professora vai montar mais um Canvas aqui com você para que não fique dúvidas do que é cada uma das partes. Vamos fazer isso?
Então a professora falou aqui, vamos aplicar a ferramenta Canvas? Eu até coloquei aqui essa fala que eu gosto, make things happen. Vamos fazer as coisas acontecerem? Vamos tirar a ideia do papel e vamos transportar essa ideia para a realidade. Então eu vou mostrar aqui para você mais uma vez o Canvas nos seus diferentes blocos. O bloco da cadeia de valor, o bloco das nossas atividades, dos nossos clientes e da estrutura efetiva de finanças que está aqui nessa parte de custo e caixa. Aqui. Então, qual é o exemplo que a gente vai construir junto? Convido você a acompanhar a construção de um exemplo de uma oportunidade de negócios que nasce da vivência profissional. Imagine que você é um profissional da área da saúde, da enfermagem ou da fisioterapia, por exemplo, e você está dentro de um hospital e você percebeu que pessoas que passam por um tratamento agressivo, como o câncer, quando elas têm junto com isso um atendimento estético, uma peruca, né, acesso a lenços, algo que resgate a autoestima dessa pessoa, ela consegue passar pelo tratamento de uma maneira melhor, aumenta o conforto dela, aumenta a qualidade de vida, aumenta a autoestima e a pessoa consegue se recuperar muitas vezes até mais rápido. Então, observando isso, você pensou, por que eu não vou abrir um centro para atender essas pessoas? Pode ser um centro especializado em fisioterapia para esse tipo de pessoas, pode ser um centro especializado em perucas, por exemplo, que tenha faça perucas e forneça perucas para essas pessoas. E aí a gente vai montar o Canvas para essa ideia. Vamos voltar lá no Canvas para montar junto? Então, qual que é a proposta de valor da nossa empresa? O que a gente vai estar vendendo? Por exemplo, perucas? Não. A gente vai estar vendendo resgate da autoestima, qualidade de vida para essa pessoa, motivação, porque a gente, principalmente quando fala de mulheres, a perda do cabelo é algo muito impactante para as mulheres. Então, tem a ver com vaidade, tem a ver com ser mulher. A gente sabe que um dos cânceres que mais mata hoje é o câncer de mama. Então, é um processo bastante invasivo. Então, qual é a nossa proposta de valor? Não é vender peruca. É resgate da autoestima, saúde. Quem que é o nosso cliente? Pessoas que estão passando por tratamento de câncer, um tratamento agressivo. Qual será a nossa principal atividade? Sim, a atividade é fazer peruca. Que parceiros a gente vai ter? Sabia que o Brasil importa cabelo? Cabelo de gente? Cabelo humano? Da África? Então a gente vai importar esses cabelos e vai fazer essas perucas. E aí a gente vai calcular qual que é o custo dessa importação e desse produto e calcular qual que é a entrada de receitas que a gente tem para manter esse empreendimento. Uma outra característica desse empreendimento que a gente está conversando é ser um empreendedorismo social. Por quê? Porque ele quer ajudar aquelas pessoas e não ganhar dinheiro vendendo perucas. Então, o que a gente vai fazer para ajudar essa estrutura de custos? A gente vai procurar um fundo de financiamento de empreendedorismo social. Existem fundos de investimento para várias coisas, tá? No momento certo eu vou falar sobre fundo de investimento com você. Mas para o nosso exemplo, a gente tem essa possibilidade de ter um fundo de investimento nos ajudando. Então, o que é uma oportunidade de negócios? É empreendedorismo social. É um modelo, é uma ideia que passou no teste do Canvas. Por quê? Porque eu consigo enxergar a minha proposta de valor. E enxergar a proposta de valor não é tão fácil quanto parece, porque tem gente que confunde com a parte financeira. Então, eu tenho uma proposta de valor, eu sei qual é a atividade que eu quero executar, eu sei as parcerias, eu vou fazer os cálculos de custos e receitas. Então, colocando tudo isso no papel, eu consigo visualizar a minha ideia. Então, vamos supor que você queira abrir uma empresa para a área de marketing, Canvas. Para a área de gestão de pessoas, coloca ali no Canvas. Para a área de RH, eu quero ser coaching. Qual que é a proposta de valor do coaching? É organização de carreira, é vender consultoria ou é desenvolvimento de pessoas, crescimento pessoal,
um atendimento diferenciado, profissionais que passam por um coach têm maiores possibilidades de sucesso, enfim, você vai colocar os atributos da sua empresa. Então, para cada proposta, o Canvas vai contribuir. Ah, professor, o Canvas pode ajudar também no intraempreendedorismo, na hora de propor um projeto dentro da empresa? Claro, você tem que ter todos esses elementos verificados. Para quem que é o empreendimento? Quem são os clientes? Qual é a proposta de valor? Qual é a atividade? Quanto que vai custar? É chave e vai dar abertura para várias possibilidades. E falando em ideias, separei uma atividade para gente. Olha a atividade que a professora trouxe. Oportunidades estão em todos os lugares. Eu quero que você pense na sua cidade. Pense em um problema da sua cidade, da sua região e proponha uma boa oportunidade para resolver. Quero que você pense nos problemas e mande para mim como aproveitar esses problemas para tornar algo melhor. A gente acabou de fazer um exemplo nesse sentido. Vou ficar aqui 1 minuto esperando, 1 minuto e meio esperando a sua resposta e eu já volto. Fica com saudade não, tá? Eu vou, mas eu já volto. Eu quero agradecer as minhas participações aqui. Deixa eu ver o que o pessoal mandou. Qualidade no atendimento ao público é um grande problema de Palmas. Uma empresa de consultoria na área de capacitação de atendimento ao público seria uma ótima oportunidade de negócios e uma solução. Um aplicativo de avaliação do atendimento para os usuários. Nossa, dar uma ferramenta dessas para os usuários é uma fonte muito rica de informação. Excelente! Qual que é a proposta de valor que a gente tem aqui? Qual que é o atributo? Informação, comunicação, dar voz para as pessoas poderem falar e de posse dessa informação, a gente poder melhorar aquele serviço. Excelente ideia! E hoje está muito em alta essa questão dos aplicativos para você poder fazer, para ajudar a sua vida. Eu lembro que nos primeiros telefones celulares não era smartphone. Não posso falar muito, né? Porque senão revela a idade da professora, vai ficar meio estranho. Mas não tinha todas essas possibilidades. E depois que a gente pôde ter aplicativos, quantas coisas aconteceram, né? Eu lembro de um aplicativo que conta os copos d'água, quantos copos d'água você tem que tomar por dia. Eu acho super válido essas questões. Uma outra medida interessante para a gente mensurar, vamos dizer assim, o impacto da empresa, o impacto da ideia, se ela é uma ideia viável, é a gente estudar o mercado. Vamos estudar o mercado e os competidores? Mercado. O que é o mercado? É um grande ambiente onde agentes econômicos realizam trocas de bens e serviços por dinheiro. O mercado é a sua cidade, a sua região, o mundo é um grande mercado. E dentro desse mercado há a troca, né, de bens e serviços. E dentro disso a gente tem que diferenciar o que é um bem tangível do que é um bem intangível e do que é um segmento híbrido. Para explicar isso, eu quero dar um exemplo para você. Imagina que você está com muita fome, imagina que você está esfomeado e você foi naquela loja de hambúrguer, na hamburgueria favorita, no lugar onde tem os hambúrgueres que você mais ama no mundo. Aquele hambúrguer que você gosta muito com aquela batata frita douradinha por fora, macia por dentro, quentinha. E aí eu quero que você imagine que o hambúrguer está na sua mão. Você está sentindo que ele está quentinho, que ele está cheiroso, que ele está com aquela cara gostosa, cheia de maionese, de bacon, exatamente do jeito que você gosta. E eu quero que você imagine dando uma mordidona nesse hambúrguer, assim, metendo os seus dentes no hambúrguer. Imaginou? Ou na sua comida favorita. Imaginou? Sentiu água na boca? Tá sentindo, né? Querendo matar a professora essa altura do campeonato, né? Não pode. Se você conseguiu imaginar, e se você sentiu até água na boca, você já entendeu que é um produto tangível. É algo que você pode pegar, algo que você pode comer. Algo que você encosta. O que é um produto intangível? O que é um bem intangível? Vamos voltar um pouquinho no exemplo e imaginar quando você chegou no restaurante e que você estava com muita fome, já passou do horário do almoço, você não tomou café, você está literalmente que nem o meu vestido, um verde de fome.
E aí você chegou lá e o seu pedido foi prontamente anotado, o garçom já mandou para a cozinha e quando você piscou, o hambúrguer já estava na sua frente e aí você deu aquela mordidona naquele hambúrguer. A satisfação que você experimentou, matando aquela fome, tendo a sua necessidade atendida tão rapidamente, é um bem intangível. A intangibilidade está diretamente relacionada ao serviço que envolve aquele produto. Então, é difícil mensurar, porque é a sua satisfação. Se você tivesse com menos fome, é um grau de satisfação. Se você tivesse com muita fome, é outra. Se tivesse demorado para vir o hambúrguer, seria outro tipo de sentimento. Então, essa subjetividade da intangibilidade é o que dificulta, às vezes, a gente colocar um preço nisso. E os segmentos híbridos são aqueles que juntam o produto, que é no caso o hambúrguer, e o atendimento desse produto, que é o cenário do pedido. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu tenho um segmento híbrido, produtos e serviços agregados na mesma atividade. Eu sei que você ficou com fome, eu sei, mas é necessário para a gente entender empreendedorismo, passar um pouco de fome também. E a professora adora hambúrguer, então tá tudo certo. Vamos a mais alguns aspectos importantes. Segmento de mercado é o conjunto de consumidores que apresentam características semelhantes. Se você é como eu e adora hambúrguer e batata frita, eu sei, hoje em dia tem até fast food saudável, tem hambúrgueres muito saudáveis por aí. Então, eu sei, mesmo o pessoal da nutrição que está pensando que a professora está incentivando o consumo de batata frita com hambúrguer, vamos ver aqui o exemplo. Segmento de mercado. Então, todo mundo que gosta de hambúrguer está dentro desse conjunto aqui. E nicho de mercado é uma parcela subsegmentada de clientes que ainda não possuem as suas características, as suas necessidades satisfeitas e estão dispostos a pagar um preço diferenciado para supri-las. Então, qual que seria o nosso nicho? Vamos colocar aqui dentro do nicho pessoas vegetarianas e veganas. Porque não é porque você é vegetariano ou vegano que você não pode ter um hambúrguer de qualidade. Por que não? Sim, tem que ter sim. Então, o nicho de mercado é, dentro de um grande mercado, que são todas as pessoas que gostam e consomem hambúrguer, eu tenho um pedacinho que é um nicho de mercado, que é as pessoas vegetarianas e veganas. Outros exemplos de nicho de mercado, pessoas que têm intolerância à lactose, pessoas que têm intolerância a glúten, pessoas que têm diabetes, são pessoas com características semelhantes que precisam ter um atendimento. Outro aspecto relacionado a boas ideias e a verificação da viabilidade de empreendimentos é a concorrência. Vamos analisar esse aspecto da concorrência? Concorrência é aquele que oferece um produto similar ao meu. Então, se eu vendo hambúrguer, é outra loja de hambúrguer. Então, vamos imaginar que na nossa cidade tenha a minha empresa que vende hambúrguer e mais uma. E cada uma dessas lojas de hambúrguer dividem o mercado e tem uma parte do mercado. A isso a gente chama market share, que é a divisão do mercado entre os concorrentes. E a gente utiliza isso para entender qual que é a parcela que cada um desses concorrentes está pegando no mercado. Então, na minha cidade tem 2 hamburguerias e elas estão disputando aí 50-50% do mercado. Uma outra ferramenta de entendimento de mercado e competidores é a pesquisa de mercado, que ela é constituída em 5 fases. E ela tem como objetivo entender o comportamento do cliente ou medir a satisfação. Então, eu tenho um objetivo que seria medir a satisfação do cliente com o meu hambúrguer. Eu faço perguntas que serão respondidas pelos meus clientes e eu vou entender essas respostas e vou me modificar. Eu posso usar essa ideia do aplicativo de satisfação, do serviço de saúde, para entender se o meu cliente está satisfeito com o meu produto ou não. Então, essa sugestão que você fez com relação ao aplicativo é um tipo de pesquisa de mercado. É pesquisar junto com o cliente, que é a parte mais interessada, se ela está satisfeita com o serviço ou não. E utilizar isso para melhorar o serviço, para corrigir possíveis falhas. E também vem boas ideias de clientes. Eu me lembro
da Starbucks quando eu falo de possibilidade de cliente dando ideias. Porque cada vez mais as empresas têm aberto canais que permitem as pessoas darem ideias para as empresas. Muitas ideias dos clientes resultaram em novos serviços, melhorias, inovações. Então a empresa tem que estar muito conectada com o seu cliente hoje, entendendo, ouvindo o que ele pensa, o que ele espera. Para que fique bem claro o que a gente falou com relação ao nicho, vamos ver um nicho específico de mercado, para que não fique dúvida do que é. Vamos procurar um nicho de mercado para o seu empreendimento? Então a gente falou de comida aqui, a gente falou de hambúrguer, então por que a gente não vai pensar um pouco mais a respeito do mercado vegetariano e vegano? Que é um mercado que rende mais de 5 milhões. Sim, 5 milhões. Mais de 14% das pessoas hoje se dizem como vegetarianos ou veganos. O que é o vegetariano? Ele não come carne. E o vegano não consome nada de origem animal, nem roupa, nem calçado, nem cosméticos. Eu fico pensando aqui com meus botões que para a área de nutrição, essa questão do nicho de mercado deve ser uma ótima oportunidade. Essa questão do nicho do vegetariano e do veganismo. Da consultoria para empresas que querem oferecer pratos no seu cardápio vegetariano e vegano. Eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu frequento restaurantes vegetarianos. Por quê, professora? Porque eu acho fascinante você pensar no número de possibilidades que existem e a gente não conhecia. Porque tem muita gente que pensa que comida vegetariana é só folhas. E não é. Então, fico eu pensando aqui que para a área de nutrição deve ser literalmente um prato cheio de possibilidades, de oportunidades de negócio. E a gente pode pensar em outros nichos de mercado. Outra coisa que está em alta ultimamente é produtos para melhor idade, atendimento para melhor idade, empreendedorismo para atender os idosos é algo que está crescendo muito. É um nicho de mercado que está borbulhando de oportunidades empreendedoras, está borbulhando de possibilidades de ganhar dinheiro com isso e de, ao mesmo tempo, prestar esse serviço para esse segmento. A área de segmento de mercado de criança, de bebês. Eu tenho um sobrinho de 11 meses, quase um ano. E é um mercado gigante, é um mercado cheio de possibilidade para a área da saúde, para a área da administração, para a área do marketing. Nossa, para a área da logística, tem muita possibilidade, é outro mercado borbulhante de possibilidades. A gente só precisa aprender a olhar. Vamos ver um pouco mais sobre esse mercado vegetariano, vegano. Eu trouxe aqui para você o exemplo do Empório Mais Verde. Porque a gente, tem até um hambúrguer ali, um hambúrguer vegano. E tá com uma cara ótima, né? Não sei contar você, mas eu já tô com fome. Eu tô sempre com fome, na verdade. Então, não dá vontade de se alimentar? Essa empresa oferece mais de 5 mil produtos dessa área, gente. E, além disso, eles atendem pessoas do nicho de mercado de intolerância à lactose, glúten e com questões de diabetes, de açúcar. Então, é um grande mercado. Pipoca é um produto vegano, né? Desde que você não estoure com óleo de origem animal, que seja de origem vegetal, ela é vegana. Então tem um monte de possibilidade. Então, nicho de mercado é aquela parcela subsegmentada que precisa ser atendido. Então tem várias oportunidades. A professora falou aqui de quantas possibilidades de diferentes nichos de mercado, diferentes áreas, seja bebê, seja idoso, seja qual for a fase da vida da pessoa, há possibilidade. O que a gente precisa fazer? Criatividade. A gente precisa olhar para o guarda-chuva e pensar que esse guarda-chuva pode ter diferentes utilidades. Pode ser bengala, sim. Pode ser utilizada a haste para fazer pinheiro de Natal. Vai ficar bonito, né? Utilizar aquelas hastes para fazer um pinheiro de Natal diferente, por que não? Para fazer lustre, para fazer abajur, por que não? Dá para utilizar aquele tecido para fazer roupa, para fazer fantasia de carnaval, para fazer sapato. E quantas outras possibilidades.
Claro que a gente tem que usar a nossa criatividade, vai depender de você. E um exercício legal para você incentivar a sua criatividade é olhar para alguma coisa de diferentes ângulos. Só olhar para essa caneta do quadro, o que eu poderia fazer de uso diferente? Eu poderia reciclar, eu poderia aproveitar como decoração, o que eu poderia fazer? Então, faça esse exercício. Tive uma boa ideia, testei no modelo de negócios e agora sim eu vou para o plano de negócios. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o plano de negócios. Por que um pouco? Porque na unidade 3 a gente só vai falar de plano de negócios. Então não fica preocupado que a gente vai detalhar o plano de negócios, vamos literalmente fatiá-lo na unidade 3. Hoje a gente vai ter o primeiro contato com o plano de negócios. E vai ser tipo o primeiro encontro. Sabe como é que é? Porque no primeiro encontro a gente não conta todos os detalhes, a gente não revela todos os nossos segredos, a gente guarda algumas coisas para sentir aquela vontade de ter o segundo encontro. Então a gente vai falar do plano de negócios agora nessa tônica. Vamos falar como se fosse o primeiro encontro com ele, a gente vai ver só as informações principais. No futuro, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre todos os segredos do plano de negócios. Agora é só o primeiro encontro. Vamos ver os pontos principais do plano de negócios? Então, o plano de negócios, assim como o modelo de negócios, é um documento. É o documento no qual o empreendedor registra de forma sistemática e estruturada as informações detalhadas do empreendimento que ele quer abrir. Assim como o modelo, o plano também é utilizado no intraempreendedorismo para fazer proposições dentro de empresas. E por que é importante? Porque ele interessa a várias pessoas. Ele interessa para o empreendedor, para no futuro ele ver, nossa, quando eu fiz o plano de negócios eu pensava uma coisa, agora é outra. Eu tive mais sucesso. Tudo que eu planejei lá no plano de negócios deu certo e eu fiz o planejamento correto. Para cliente, prestador de serviço, financiadores. Gente, os financiadores adoram o plano de negócios. Investidores também. Sócios nem podemos pensar em ficar sem plano de negócios. Então, ele é, mais uma vez, destacando, um componente do empreendedorismo, mas muito importante. Tanto que tem várias pessoas que acham que empreendedorismo é só plano de negócios. A gente já viu que é muito mais do que isso e tem muitas outras coisas interessantes dentro desse cenário do que só plano de negócios. Claro que sim. Professora, tem software? Tem, eu vou mostrar. Porque ele é um documento um pouco extenso e ele precisa de bastante estrutura. Então tem software sim, tem fórmula sim, tem estratégia sim, mas calma, não vamos esquecer que a gente não pode liberar os segredos todos agora. Vamos conhecer a estrutura do plano de negócios. Então, como é que ele está estruturado, esse plano de negócios? Ele tem uma capa, que normalmente a gente faz lá para o fim do plano de negócios, onde a gente apresenta a identidade visual. E a identidade visual vem do plano de marketing. Então, a capa normalmente está relacionada com concluir o planejamento de marketing. O sumário nada mais é do que aquela lista de nomes, de títulos e página. O sumário executivo, ele é super importante. Ele é o último que é feito dentro do plano de negócios, porque ele é o resumo do plano de negócios. E eu não tenho como resumir algo que eu ainda não escrevi. Então, eu escrevo todo o plano e depois eu volto para fazer o resumo. Ele é importante porque, se o resumo for mal feito, ninguém lê o plano. Então, ele é requisito para a pessoa continuar lendo o plano de negócios. Então, ele é o convite, ele é a porta do plano de negócios. Então, ele tem que ser muito bem escrito e muito bem estruturado. E o plano estratégico, que é feito por meio da matriz SWOT, que analisa os aspectos internos da empresa, são as forças e fraquezas, e os aspectos externos, isso aqui é um E, pessoal, desculpa. Os aspectos externos da empresa, que são oportunidades e ameaças. Vamos a alguns exemplos. O que seria uma oportunidade e uma ameaça? Uma oportunidade para o ramo de segmento do mercado vegano é o crescimento do mercado.
Uma ameaça seria, por exemplo, você ter na sua cidade um outro restaurante que está abrindo que vai atender pessoas vegetarianas e veganas. Então, isso seria uma ameaça. Ameaças e oportunidades estão fora do nosso controle, estão ali no mercado. Ninguém controla o crescimento do mercado ou a entrada de concorrência, não tem como. O mercado é livre. As ameaças e oportunidades são do ambiente interno, eles são do cenário controlável pelo empreendedor. Então, uma força, o produto, ser um produto diferenciado, que atenda o mercado vegano. E o que podia ser uma fraqueza? Ter poucos fornecedores. Então, tem pouca gente ainda que é voltado somente para produtos, por exemplo, cosmético, né, que não tenha teste em animais, não tem origem animal nos produtos. Então, fornecedores poderia ser uma fraqueza. Além disso, o plano de negócio tem mais algumas partes, vou te mostrar. Que é a descrição do empreendimento, o produto tem que ser detalhado, como operacionalizar, ou seja, como fazer aquele produto, recursos humanos, mercado, o plano de marketing, o plano financeiro. O que seriam os anexos, professora? Seria a embalagem que você vai utilizar, né? O protótipo da embalagem, um plano de reciclagem de lixo na empresa que você vai abrir. Vamos imaginar que você vai abrir uma hamburgueria e você coloca lá nos anexos o plano de reciclagem que você vai utilizar para não colocar rejeitos no meio ambiente. Então é isso que você vai colocar ali. Então, ele é um pouco mais extenso que o modelo de negócios e bem mais ampliado. Por isso que a gente vai se dedicar a um encontro todo sobre isso. Hoje a gente só teve aquele primeiro contato. Inspirado nesse primeiro contato e considerando que esse ponto é um ponto-chave para as pessoas continuarem lendo, os interessados continuarem lendo o plano de negócios ou não, eu convido você a, junto comigo, fazermos um sumário executivo. Vamos fazer isso? Eu sei, professor, ele é o último. Claro, vamos imaginar que a gente já fez o plano de negócios. E aí a gente vai ver aqui como fazer um sumário executivo que mostre a proposta de valor, que traga dados do mercado. Então eu separei cuidadosamente um resumo, um sumário executivo de um empreendimento, de um plano de negócios, para a gente verificar se ele está bem escrito ou não, se a gente consegue identificar as partes importantes do empreendimento ou não. Então eu convido você a analisar esse exemplo comigo para ver se a gente consegue visualizar as partes importantes. Isso é um fragmento, né, do plano de negócios completo de uma empresa que se chama New Business Café. No seu material tem o link que você pode estudar e verificar esse material de maneira ampliada. Qual que é o conceito do negócio? A New Business Café foi inspirada em modelos internacionais de negócios, como as redes americanas Starbucks Coffee e Coffee Beans, The Coffee Beans. Ou seja, o que a gente já percebe aqui? Que é a observação de empreendimentos de sucesso inspirando novos empreendimentos. Olha o que a professora falou aqui se tornando realidade. Essa empresa, busca ser um local refinado de encontro de pessoas na região oeste que estejam à busca de um café mais saboroso em um lugar requintado. E aí eu pergunto para você, qual é a proposta de valor dessa empresa? É vender café? Ou é vender uma experiência de café? A professora grifou ali, saboroso e requintado. Então não é vender café, é vender uma experiência de café. Uma degustação de café. E aí, quando eu falo sobre isso, sabe o que eu penso? Sabe aquelas xícaras que vem com aquele desenho na espuminha do leite? Vocês já viram esse tipo de café? Tem uns desenhos. Então, eu já imaginei uma xícara linda, com um desenho no meu café, sentindo aquele cheirinho de café num lugar bonito, com os meus amigos, para fazer aquela super foto no Instagram, para fazer aquela super foto para colocar no history, para matar os seus amigos de inveja e ainda coloca uma guloseima junto, sabe? Aquela guloseima linda, aquele donuts, aquela rosca, aquele muffin. Você monta, né, aquele café com aquela guloseima e você tira a foto e todo mundo fica...
Sabe aquela carninha do emoji? Morrendo de vontade de experimentar. Então isso é proposta de valor, é atributo, é algo a mais. Experiência de café. Vamos a mais algumas partes desse sumário. No último ano, o crescimento da produção e consumo do café torrado e moído no Brasil foi 2,6 vezes maiores do que a mundial. Ou seja, o brasileiro adora café. Eu adoro café, você já percebeu, né? Então, são conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Café. Então, essa oportunidade de negócios, já fez o tema de casa esse empreendedor. Ele está mostrando para quem está lendo que ele estudou o mercado, que esse mercado está se mostrando um mercado favorável. Qual que é o nicho de mercado que ele vai estar atingindo? Pessoas que estão dispostas a pagar um preço maior por uma experiência de café. Porque uma coisa é você tomar aquele cafezinho que é uma delícia lá na padaria do lado da sua casa indo para o trabalho, aquele pãozinho na chapa e cafezinho. Aquilo é um valor. Outra coisa é você ir para um lugar mais refinado, sofisticado, com um café diferenciado, você paga mais por isso. Então, analisando o mercado de São Paulo, que é onde essa empresa vai ser aberta, identificamos uma carência de empresas especializadas em café, que ofereçam mais do que só aquela experiência de café. Então, são dois cenários. A proposta de valor do café da padaria com pão na chapa é um. A proposta de valor de um café refinado, requintado, com todo um aparato de alimentação cuidadosamente e do ponto de vista nutricional, friamente desenvolvida para ter alimentos saborosos e bonitos. Tem um amigo meu que diz que eu não escolho comida pelo gosto, pela aparência. É verdade. Deve ter muita gente assim como eu. A aparência da alimentação é muito importante. Tá aí os chefes de cozinha para não nos deixarem mentir. Porque se o prato não tiver com aquela cara boa, a gente já nem tem vontade de comer. Então isso é uma experiência de consumo. Então cada vez mais a gente, quando a gente fala de economia compartilhada, a gente está falando de experiência de consumo. Quando a gente está falando de proposta de valor, a gente está falando de experiência de consumo. Daquilo que leva as pessoas a consumirem. Não é só tomar café, é vivenciar o café. Um exemplo é a Nespresso, que também traz uma experiência de café expresso para dentro de casa, com diferentes origens de café, com diferentes possibilidades. Então, cada vez mais as empresas entenderam que não é oferecer um produto, mas oferecer um atributo, oferecer uma experiência para aquela pessoa, oferecer diferentes atributos para cada um dos produtos. E é por isso que a gente tem que procurar ter ideias. E aí, falando em atributos, agora a gente vai para aquele nosso outro cenário, que é fazer o nosso quiz. É importante destacar que esse quiz não é só para a gente se divertir não, tá? É para a gente aprender. Use esse quiz para fortalecer os conhecimentos, use esse quiz como um roteiro de estudos. Olha, cada encontro a gente está fazendo uma revisão de tudo que a gente viu. Então, quando chegar lá na frente, na hora da avaliação, se você acompanhou as aulas, fez os quiz comigo, não ficou com dúvida, fez as aulas, atividades que a gente propôs, a possibilidade de você resolver a prova uma possível avaliação com maior êxito é muito maior. Então, vamos aproveitar as oportunidades. Vamos para o nosso quiz? Já está com o celular a postos aí? Já acessou nossa ferramenta Kahoot? Para entrar conosco, vamos disponibilizar o PIN aqui, gente. Vamos ver o PIN aparecendo. O PIN, vamos digitar ali, é 60 31 04. Quero todo mundo entrando na sala. Já tenho aqui gente do Paraná, Camila, Odaci. Vamos ver quem mais vai entrar aqui com a gente. Veridiana, Camila, Marco da Bahia, Pati do Paraná, Andy, Veridiana,
Olha quanta gente entrando aqui comigo. Jéssica. Gente, tem que aproveitar a oportunidade para ganhar o quiz e também para poder revisar os conteúdos. Vamos lá, Josi São Paulo. O PIN 603104. Vamos iniciar o jogo? 13 players com a gente. O importante é a qualidade do nosso trabalho. Vamos lá? Aline, Gabriela. Vamos lá, pessoal. Alguém entrou com o número do PIN ali, 603104. Karina do Rio Grande do Sul. Mais alguém quer entrar com a gente? Vamos começar o jogo? O que é zona de conforto? A gente viu isso logo ali no começo do nosso encontro. É uma situação em que a pessoa não fica satisfeita? É uma situação que a pessoa fica incomodada? É uma situação que a pessoa fica insatisfeita? Ou é uma situação em que a pessoa se acomoda? Já vamos... Ó, contagem regressiva. 10, 9... São ali 30 segundos para você responder. Vamos ver. É a situação em que a pessoa se acomoda. Isso é zona de conforto. A Paty do Paraná está em primeiro lugar. Nós temos o Quinquilhano em segundo. O Dacir em terceiro. Lá de São Paulo, a Cadija e a Jéssica. Vamos adiante. O que é criatividade? Criatividade é considerada a capacidade de não mudar, de não ter ideias, de criar situações, ou é considerada a capacidade de repetição? Pensa com carinho. Contagem regressiva no ar. É a capacidade de criar situações. Vamos ver como está o nosso placar. A Paty continua em primeiro lugar. Ó, não mudou. Vamos lá, pessoal. Quem está lá atrás no ranking tem que melhorar. Quantas fases tem a pesquisa de mercado? A professora colocou no quadro essa informação. 3, 4, 6, 5... Vamos lá, gente. Vale mais a resposta certa e a rapidez. Tem que ser rápido e tem que ser certeiro. Contagem regressiva acionada. Tempo tá terminando. Vamos ver? Gente, são 5 fases da pesquisa de mercado. O Daci, Isaías, Giovana, Josi e o Marco da Bahia tá lá em quinto lugar. Qual é o componente do plano de negócios que é fator de decisão na continuidade da leitura? E não pode errar esse, a professora falou. É a capa? É o sumário executivo? É o sumário ou é o plano estratégico? Qual é a parte que se a pessoa ler e não gostar, ela não vai adiante? Ó, contagem regressiva acionada. E o tempo terminou. E a resposta correta é sumário executivo. Lembra que a gente até analisou um sumário executivo aqui juntos? O Daci está em primeiro lugar, seguido pelo Marco, pela Josi, o Isaías de São Paulo e a Giovana de Minas Gerais. Olha os estados lindos, maravilhosos aqui. Próxima pergunta. Quanto tempo deve ter um pitch de negócios? Lembra que a professora falou que tem que ser rápido? 6 a 8 minutos, 1 a 5 minutos, 2 a 3 minutos, 5 a 10 minutos? Pitch de negócio tem que ser curto, objetivo, mas também não, né? Tem que ser eficiente. O tempo está acabando.
2 a 3 minutos, gente. É a média de um pitch de negócios em uma apresentação para um banco ou para um financiador, tá? Vamos lá. O Dacim primeiro, Josi, Isaías, o Marco e a Lisiane. Tá em quinto lugar. A Lisiane não estava aparecendo aqui ainda. Parabéns, gente. Olha, tô orgulhosa de vocês. Sexta pergunta. Quantos slides deve ter o pitch? Se o pitch tem que ter de 2 a 3 minutos, quantos 2 a 5 minutos, quantos slides a gente pode ter? Poucos, né? 3 a 5, 5 a 15, 1 a 10 ou 3 a 10? Se é pouco tempo, tem que ser poucos slides, tá? Hashtag fica a dica. Exatamente, de 3 a 5 slides. Ou Daci, Josi, São Paulo, Karina, do Rio Grande do Sul, aparecendo aqui em quarto lugar, Lisiane e Isaías, de São Paulo. Penúltima pergunta, a modelagem de negócios Canvas é um programa, um plano, uma ferramenta ou um roteiro? A dica é, a professora falou várias vezes. Hashtag fica a dica. Contagem regressiva acionada. Certo, quem respondeu uma ferramenta. A gente fala de ferramenta muito aqui, ó. O Daci em primeiro lugar, seguido da Josi, da Karina, da Khadija e do Isaías. Vamos à nossa última pergunta. Quantos blocos tem a modelagem Canvas? 4 blocos, 5 blocos, 6 blocos ou 7 blocos? Lembra das perguntas? A professora falou blocos, perguntas, cores. Hashtag dica. Contagem regressiva para a última pergunta. Tá acabando o tempo. A gente vai saber quem ganhou. Tananana. 4 blocos. 4 perguntas, 4 blocos. Lembra que a gente comentou? Comprar a cartolina e os post-its? Vamos ao resultado final? E no pódio nós temos o Daci. Parabéns, primeiro lugar. Em segundo lugar, a Josi, lá de São Paulo. E em terceiro lugar, a Karina, lá do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui o nosso pódio com o Daci em primeiro lugar. Gente, é muito legal a gente poder fazer a revisão dos principais conteúdos com essa ferramenta do quiz. É muito bom você participando aqui conosco, você participando aqui pelos outros canais de comunicação, e eu quero reforçar a importância de todas essas atividades. O nosso encontro aqui é muito importante, mas você complementar os seus estudos com as leituras, você complementar o seu aprendizado com as ferramentas e as informações que a gente coloca nas atividades que complementam a aula. Você ler, você praticar, você fazer os exercícios que nós programamos vai ajudar a melhorar o seu desempenho, não só academicamente, mas também na sua vida profissional. Então, faça os exercícios, participe, fiquei em dúvida, professora, porque eu olhei lá, parece que tem mais bloco do que os 4. Gente, são 4 blocos, 4 perguntas, 4 cores. Didaticamente é assim que a gente ensina o modelo. Ah, professora, é uma ferramenta? É uma ferramenta. O pitch de negócios. Gente, nós vamos fazer uma atividade só sobre pitch de negócios, para você aprender essa técnica. Então, vai aplicando, vai tentando olhar as situações de diferentes ângulos, vai usando o cenário onde você está para enxergar outras oportunidades. Tem
tantas oportunidades aí batendo a sua porta. A ideia é que você consiga educar o seu olhar e ver essas diferentes ferramentas. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer um esclarecimento maior da professora, não tem problema, me escreve, manda lá no canal de comunicação que a sua pergunta vai chegar até a minha pessoa e eu vou ter o maior prazer em te responder. Não fique com dúvidas, dúvida é bola de neve. Porque essa disciplina é que nem jogo de computador. Se você não passar de uma fase, você vai acabar tendo problema na próxima. Então, assim, não dá para queimar etapa, não dá para acumular dúvida, não dá para esperar para estudar tudo no último minuto. São conteúdos bastante aplicados, são conteúdos bem, assim, de fácil entendimento, mas que também demandam que você acompanhe o conteúdo. Então, se você passou alguma informação, ficou em dúvida, professor, eu ainda não sei direito o que é proposta de valor, me pede uma explicação à parte que eu vou passar para você. Nós temos o livro, nós temos as webs, nós temos esse encontro que a gente está junto, a gente tem outros canais de comunicação, o importante é que você não tenha dúvidas. E se você quiser se comunicar, pode mandar, mande seu oi, mande seu recado, mande seu elogio, mande sua crítica. Só não pode ficar na zona de conforto, não pode ficar esperando as coisas acontecerem. E se você não fizer nada, nada acontece. Eu vi essa frase ontem num caminhão, quando eu estava me deslocando para o trabalho, e eu olhei, sabe, que antigamente a gente se ligava mais nessas questões de frase de caminhão, né? Hoje a gente está tão nas redes sociais, que dizia assim, se você não fizer nada, nada acontece. Então, para acontecer, para fazer, é você. Então, eu estou aqui esperando você me mandar sua dúvida, você participar comigo. E vou me despedindo, agradecendo muito a sua participação. Quero que você receba o meu abraço, que você receba o meu carinho, te convidando para continuar conosco e que a gente se encontra numa próxima oportunidade para continuar falando de empreendedorismo. Tá combinado? Muito obrigada e até a próxima.